Apocalipse 19 diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ideia de Jesus reinar, ela não está afastada. Ela não foi inviabilizada por causa do que aconteceu em sua vinda, não. Aquela primeira vinda contemplava a ideia de humilhação, de vergonha, de sofrimento e de morte, para salvar quem estava perdido. Mas haverá uma segunda vinda, em que o Senhor Jesus se apresentará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na condição de quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos haverão de prestar contas pelas suas atitudes em relação a Jesus, inclusive os rebeldes. Veja, no versículo 15 da nossa passagem diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, vejam, apesar da hostilidade daquele povo que não queria que ele tomasse posse, ele tomou posse. Uma postura rebelde humana não evita que Deus cumpra a sua agenda e tome posse do seu reino. Quando ele estabeleceu, nem tampouco isso será retardado no tempo. Está debaixo do controle de Deus. Podem se rebelar agora, podem dizer não queremos, podem expressar o odiamos. Isso não muda a história. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estabelece o seu reino, inclusive num reino hostil. E mais, veja o que diz o versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. A atitude de hostilidade, de rejeição ao enviado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é sem consequências. O nosso mundo parece que está descendo a ladeira do jeito que é, e é inevitável. Deus está dizendo não. A hostilidade, a suposta declaração de independência, a rejeição à minha autoridade, a sua rebeldia, vai ser tratada um dia diante de Deus. Há tantas e tantas passagens das Escrituras que falam sobre isso, e entenda, eu não gostaria de passar por essa parábola por um voo, nem que fosse rasante, e efetivamente também não dá para nós passarmos nessa passagem, nessa parábola, com um trator com seu arado escavando tudo, mas nós precisamos de ganhar algumas ideias. Em Mateus capítulo 25, lemos o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você pode não gostar. O rei é rei. O soberano é soberano. O Senhor é Senhor. E não existe espaço aqui para uma atitude ou uma comitiva diplomática para reverter o juízo que Ele está dizendo vai acontecer.
O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que o rejeitaram terão o mesmo destino. Em Apocalipse capítulo 20, João declara que ele tem uma visão, e nessa visão de João, ele enxerga o grande trono branco no qual Deus está. Ele vai julgar. Os livros das obras de cada um serão abertos. E entenda isso da perspectiva de Deus. Qualquer relato das nossas obras, sejam elas feitas ou pensadas, estão longe de nos dar qualquer tipo de segurança. A segurança que nós podemos ter, ele diz, é se o nosso nome foi colocado no livro da vida. Ou seja, se alguém entendeu, creu, abraçou, se sujeitou ao Senhor Jesus Cristo, esse alguém tem seu nome inscrito no livro da vida. E ele diz então no versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na medida que os anos e os séculos se passam, o conceito de autoridade tem se deteriorado. Reis tinham autoridade para fazer leis, cancelar leis, estabelecer juízos e decretos administrativos. Com o passar do tempo, os reis deixaram de ser a lei. E em tantos lugares, reis somente são pessoas que têm o título de rei, mas não têm nenhum poder, nenhuma autoridade. Uma democracia, e ouça, não estou falando contra a democracia, eu penso exatamente, eu gosto do pensamento de Churchill, que dizia o seguinte: todos os sistemas de governo, não foi assim que ele falou, mas é isso. Todos os sistemas de governo são péssimos. O menos péssimo é a democracia, ele dizia. Mas uma democracia tira o poder de quem tem autoridade. No tempo da Segunda Guerra Mundial, americanos e ingleses, diante de notícias sobre tragédias no fronte da guerra, perdiam sua popularidade e podiam perder seus lugares de autoridade. Enquanto numa Rússia que não era democrática, Stalin podia fazer o que quisesse. E morreram milhões e milhões do seu povo. Mas o seu poder era tanto que ele podia fazer o que quisesse. Não é muito diferente na atualidade isso. Mas em tempos recentes, nós desenvolvemos ideias interessantes sobre alguém que efetivamente em outro tempo era alguém que exercia uma autoridade e hoje elas têm um outro título. A pessoa pode ser um consultor, pode ser um facilitador, pode ser um coach. O problema é quando você pensa que Deus é um desses. Que Deus é somente um facilitador. Que Deus é somente um coach. Que Deus é somente alguém para ser consultado, mas a gente faz o que quer. E entenda o seguinte, não é assim, não será assim. Um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Perante o grande trono branco, e o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não estará sujeito a negociações. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, é lançado no lago de fogo. Assim como Zaqueu, um homem que não tinha mérito na perspectiva daquele povo, e ele foi salvo. Jesus declarou isso.
chegou salvação a essa casa. Ele ouviu do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu da redenção providenciada, provida por Deus. E Zaqueu creu. Abraçou a fé e o Senhor Jesus Cristo. E demonstrou isso nas suas obras. Aquele reino distante representa aquelas pessoas que estão dizendo: eu quero fazer da minha vida o que eu quero. Deus não tem autoridade sobre mim. Eu defino o que é certo, o que é errado. Eu defino o que vai ser minha vida. E Jesus está dizendo: agora sim, mas lá na frente você vai prestar contas. Não haverá negociação. Não será retardado. Não será adiado. Então eu mencionei que eu ia contemplar somente um dos cenários. E no caso estamos falando desse público, desse reino distante, que na verdade representa o reino daqueles que estão distantes de Deus e o resistem. Você tem ouvido e entendido essa mensagem hoje? É importante você reconhecer. As Escrituras não nos colocam a mensagem, anunciam o lago de fogo e a condenação eterna para botar medo em nós e colocar a gente temendo a Deus pertinho dele. Não, é um alerta de fato, porque isso vai acontecer. E a definição da sua alma passa pela sua postura com respeito ao Senhor Jesus Cristo, diante de quem todos nós temos que nos curvar, agradecer pela salvação que há nele, porque ele veio para morrer e salvar o que estava perdido. Eu, você e você. Não tem tempo de acertar isso lá. Como o escritor de Hebreus nos diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Se você tem ouvido essa mensagem, entendido isso agora, você pode curvar sua cabeça, e eu convido você a curvar sua cabeça. E você pode orar a Deus: Senhor, estou entendendo que o teu filho veio para me salvar, entendendo que ele morreu para pagar os meus pecados. E eu quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, e entregar minha vida a Ti. Faça isso se você entendeu isso hoje. Faça isso agora.